E para a gente entender melhor se esse volume de chuva pode mesmo trazer novos problemas ao Rio Grande do Sul, a gente conversa agora com a Josélia Pegorim, que é meteorologista do Clima Tempo. Josélia, muito boa tarde para você. Muito obrigada por participar dessa conversa com a gente. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Josélia, a gente viu aí que tem chuva forte voltando para o estado do Rio Grande do Sul já a partir de hoje, mas tem realidades diferentes previstas ali ao longo do estado, né? Tem região que vai sofrer com chuva forte, tem locais com tempo firme e tem também um frio intenso vindo por aí. Pois é, Renata, na verdade tem mais chuva para todo o Rio Grande do Sul. Hoje, especificamente, as nuvens pesadas estão concentradas no extremo sul gaúcho. Porto Alegre está tendo um dia de sol, a Serra um dia de sol, né? O Vale do Taquari um dia de sol, mas lá na fronteira com o Uruguai, as nuvens estão muito pesadas e tem muita chuva por lá, tá? Mas a partir de amanhã, nós vamos ter, então, a quinta e a sexta-feira, com formação aí de nova frente fria. Então, assim, nuvens pesadas voltam a se espalhar sobre todo o Rio Grande do Sul já nesta quinta-feira. Então, essa é uma quinta-feira onde nós vamos ter uma situação de alerta para a chuva forte em todas as áreas do Rio Grande do Sul. Não há expectativa de que ocorram aí nos próximos dias volumes tão extremos quanto aqueles que nós observamos no começo de maio, final de abril. Mas a situação é muito crítica, porque a chuva, veja, a gente teve essa trégua, né? Então os rios baixando, mas os solos estão completamente encharcados, você não tem espaço de absorção para essa água. Então, nós ainda temos o risco aí de termos algum transbordamento, enchente em centros urbanos ainda, ou seja, você tem um repique aí de algumas enchentes, deslizamentos de terra, essa é uma grande preocupação. Agora, por exemplo, a gente está com muita chuva lá no sul do Rio Grande do Sul. Então, a região do Canal de São Gonçalo, a região de Pelotas, a Lagoa Mirim, já estão com chuva e vão receber muita água amanhã. Amanhã pode chover até mais de 100 milímetros nessas áreas. Então, assim, é uma preocupação muito grande. Depois, assim, na sexta-feira, ainda tem previsão de chuva para todo o estado e um fim de semana com sol e muito frio. Como você mesma alertou aí, além dessa chuva que vai retornar, né, nós ainda temos o frio. E dessa vez, Renata, é frio mesmo, é frio intenso, né? Assim, que vai, infelizmente, fazer a população do Rio Grande do Sul sofrer um pouco mais, porque é muito difícil a situação toda, né? As pessoas fora de suas casas e já não está quente, né? Hoje até está tendo um dia quente na parte norte, mas assim tem feito frio e agora o frio vai entrar com muita força. Quando a gente fala desse frio intenso, a gente está falando de temperaturas em que marca mais ou menos. Algumas regiões podem registrar, por exemplo, temperaturas negativas? Olha, temperaturas negativas, talvez a gente tenha alguma coisa na Serra Gaúcha, na Serra de Santa Catarina também, talvez, tá? Durante o fim de semana, né? É possível, sim. No extremo sul gaúcho, ali nas áreas de fronteira com o Uruguai, também é possível que a gente tenha alguma coisa de temperatura abaixo de zero. Mas, se você imaginar assim, onde praticamente todo o Rio Grande do Sul, durante o fim de semana, nós vamos ter temperaturas aí entre 0 e 5 graus, 0,6 graus ao amanhecer, né? Em grande parte do estado. Então, não precisa nem ficar abaixo de zero, né? Por exemplo, na sexta-feira, Renata, você imagina uma situação assim, você está com aquele céu todo nublado, a chuva caindo, e nós vamos ter aquele vento gelado entrando já com força em cima do Rio Grande do Sul. Então, a sensação de frio na sexta-feira vai ser muito grande, porque não tem o sol. Durante o fim de semana tem muita frio, mas tem um pouco de sol já. Então, isso ameniza um pouquinho, né? A sensação de frio em algumas horas do dia. Mas a sexta-feira
infelizmente, vai ser um dia assim muito gelado para os gaúchos. E a gente está falando de um momento em que tem muita gente desabrigada ainda, muita gente alojada de forma improvisada, muitos animais também que ainda estão para ser resgatados. Então, esse frio intenso é uma notícia que preocupa nesse momento, né? Exatamente. E não só isso, Renata, assim, a gente tem que lembrar que, assim, veja, ah, agora a gente já não tem mais aquela situação de bloqueio, né? Então, o frio vai se espalhar, inclusive, pelo Brasil, aí, pelo centro-sul do país, tá? Não vai ficar restrito ao Rio Grande do Sul. Mas daqui para frente, essas passagens de ar polar, especialmente sobre o Rio Grande do Sul, serão muito frequentes. Né? Então, assim, alguns dias quentinhos, entre aspas, alguns dias com temperaturas agradáveis, até algum calor. Sim, alguns dias nós ainda vamos ter, mesmo durante o inverno. Não é que vai ficar fazendo frio daqui até o fim do inverno, não. Você tem dias até relativamente quentes, né, intercalados, mas a entrada dessas massas frias vai ser realmente mais frequente daqui para frente. Nós estamos aí praticamente no nosso último mês de outono, já indo para o inverno. Então, a frequência de massas polares realmente aumenta. Renata, lembrando sempre, né, nós ainda vamos acompanhar essa situação, dessa tragédia, dessa calamidade sobre o Rio Grande do Sul ao longo de todo o ano, né? Porque essa reconstrução não se faz em um mês, nem em dois, nem em três, né? Então, assim, nós ainda temos um longo inverno para passar, com situações que podem ser complicadas. Vamos ter períodos com sol, sim, mas nós teremos outras frentes frias. Elas não precisam nem ficar paradas, não vão ficar necessariamente paradas, mas são frentes frias que poderão provocar chuvas intensas, alguns dias de chuva intensa no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, Renata e ouvintes, é a porta de entrada. Todas as frentes frias, antes de chegar em São Paulo, chegar no Rio, chegar em Mato Grosso do Sul, elas passam pelo Rio Grande do Sul. Né? Então, ali é onde você tem o maior impacto entre frio e quente, o maior embate, né, entre massas quentes e as massas polares que vêm lá da Antártida, acontece ali no Rio Grande do Sul. Então, nós ainda temos assim situações meteorológicas que vão ser muito delicadas, né? Lembrando sempre, é uma quantidade enorme, é um estado que está assim desalojado, são muitas pessoas, são milhares de pessoas fora das suas casas, né? E sem as suas condições ideais para enfrentar mais chuva e mais temperaturas baixas. Então, é uma situação muito, muito delicada ainda, né, Renata? Certeza. E essa frente fria específica desse momento, tem uma previsão de quando as temperaturas devam começar a se estabilizar de novo? Esse frio mais intenso deve durar quantos dias? Não, esse frio mais intenso começa. Bom, já está um pouco frio. Amanhã já começa a baixar a temperatura de novo, mas o frio aumenta bastante na sexta-feira, depois, durante o fim de semana. Segunda-feira também ainda terá muito frio por lá. Aí depois sobe um pouquinho a temperatura, né? Mas vem outras frentes frias por aí, outras massas polares, né? Por isso que eu comentei, assim, você tem entre um e outro até alguns dias, né? Mas pelo menos até a próxima terça-feira, quarta talvez, ainda vai fazer bastante frio ainda por lá. Agora, você estava comentando que esse frio deve se espalhar por outras regiões do país também, né? Quais regiões devem enfrentar essa frente fria nos próximos dias? Olha, esse ar polar ele deve entrar com força em São Paulo, em muitas áreas aí do centro-sul de Minas Gerais, zona da Mata Mineira, Rio de Janeiro. De forma bem suave vai chegar até o Espírito Santo, tá? Mas estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, e São Paulo, vão sentir bastante, especialmente o Mato Grosso do Sul. Muito frio está sendo previsto aí para o Mato Grosso do Sul. Áreas ali também na parte centro-oeste e sul de Mato Grosso, a região de Cuiabá, vai sentir uma queda de temperatura muito acentuada por lá.
E também vamos ter queda de temperatura acentuada, uma friagem, como a gente chama, né, no Acre, em Rondônia e no extremo sul do Amazonas. A friagem é um fenômeno meteorológico que consiste numa queda de temperatura muito acentuada ali na região ali do sul do Amazonas, Acre e Rondônia, mas provocada pela passagem do ar polar. Não é porque choveu, né? É uma queda de temperatura muito grande por causa do ar polar, que em algumas situações, né, os ventos conseguem direcionar essas bolhas frias até lá o Acre e Rondônia. E aí a gente chama de friagem. E olha, Renata, não é friozinho de 18 graus, não. Entendeu? A gente está falando aí de temperaturas que podem chegar aí a 12, 13 graus, até menos de 10 graus, nós já tivemos situações no Acre e em Rondônia. Então, a friagem dessa vez também vai ser forte, né? Para muita gente, por exemplo, que não conhece um pouquinho da climatologia do Brasil, né? Quando você fala, por exemplo, a temperatura mínima em Porto Alegre foi de 14 graus. Para Porto Alegre, 14 graus não é frio, né? Os gaúchos estão acostumados com muito frio. Mas se você falar que, olha, fez 14 graus em Salvador, fez 14 graus de manhã cedinho em Porto Velho ou em Rondônia, é muito frio, são temperaturas muito baixas, né? Mesmo no Rio de Janeiro, 14 graus no Rio de Janeiro é uma temperatura muito baixa para o Rio, né, já. Então, a gente precisa entender um pouquinho, e aí vem, nós vamos ter aí esse ar polar começando, se espalhando mesmo. Em Mato Grosso do Sul já começa a esfriar na sexta-feira, bastante já e tal, mas na região sudeste é durante o fim de semana. E olha, Renata, aproveitando que a gente está aqui conversando sobre isso, você me permite dar um recadinho para o pessoal de São Paulo, porque está muito quente. Eu estou aqui em São Paulo, a gente está com esse calor aí, amanhã também tem 30 graus e tal, né? Sexta-feira, calorão e tal. E aí, quando chegar no sábado, vai sentir um baque, viu? Porque nós estamos falando de uma temperatura que vai chegar nos 30 graus durante a sexta-feira e vai baixar aí para menos de 20, vai chegar aí nos 18, 17 graus durante o sábado, tá? Então, o baque é grande. Se preparem, porque vai fazer uma diferença muito grande. Vou falar com você mesmo, que você estava falando sobre algumas regiões que não têm tanto costume de enfrentar frentes frias assim, e a gente está falando de uma redução drástica de temperatura de um dia para o outro, né? Isso. Exatamente. Então, assim, o baque é muito grande e esse baque a gente vai sentir na região sudeste, assim, falando de São Paulo, sul de Minas, Rio, né, é de sexta para sábado. Então, é como você ter uma sexta-feira muito quente e um sábado frio, né? Aqui, por exemplo, deixa eu olhar para a minha tabela aqui, que eu não estou sabendo de cor a temperatura de São Paulo, mas olha, vou falar só de São Paulo. Na sexta-feira, a ideia é de 31 graus de temperatura à tarde, na cidade de São Paulo. Para o sábado, a previsão de temperatura máxima para o sábado em São Paulo é de apenas 18 graus. Então, assim, é um baque muito grande, tá? Então, se preparem, porque a queda de temperatura é acentuada e vai dar para sentir frio durante esse fim de semana. Tá certo, Josélia, quero te agradecer, viu? Muito obrigada pelas informações que você trouxe aí pra gente. Um bom trabalho para você, boa tarde. Muito obrigada, foi um prazer participar, Renata. Até a próxima.